Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Thaís Terracini e esse aqui é o Papo Jus, o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Hoje eu estou aqui com convidados especialíssimos que tiveram a generosidade de doar o seu tempo para vir aqui gravar um episódio que para a gente é muito especial, porque é um episódio que ele está voltado a uma questão de interesse muito grande do público em geral. É uma questão que está na vida e na preocupação dos brasileiros todos os dias, que é a Previdência Social. Eu estou aqui, portanto, com 3 craques. São 3 juízes federais altamente especializados na matéria, são professores. E eu vou começar aqui apresentando a nossa primeira convidada. É a Vanessa Vieira de Mello. A Vanessa é juíza federal, ela tomou posse em 1998 aqui na Justiça Federal. Ela é titular da 7ª Vara Previdenciária, né? Sim. 7ª Vara Previdenciária. É professora, tem mestrado e doutorado pela PUC São Paulo. É um currículo tão imenso que é uma folha corrida. Se eu ficar lendo só o currículo dos 3 aqui, vai o episódio inteiro, na verdade. Além de ser uma juíza extremamente dedicada, é a nossa nova delegada seccional da JUF, que vai nos representar com muito, muito, muito orgulho a todos nós, porque é realmente uma colega excepcional. Muito bem-vinda, Vanessa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a nossa presidente da JUFESP, Thaís, o honroso convite. Saúdo os meus pares também, doutora Sabrina, doutor Omar. E concordo em gênero, número, agradeço as palavras gentis e concordo em gênero, número e grau o quanto esse tema que estamos a tratar é importante, junto à sociedade, junto aos operadores do direito. Estamos felicíssimos com sua presença. Tenho aqui, ao meu lado direito, o doutor Omar Chamon, vou falar só Omar, colega, meu colega durante muito tempo na turma recursal. Omar também é juiz federal há bastante tempo, desde 1999. O Omar, hoje em dia, está nas turmas recursais de São Paulo e é membro suplente da TNU, além de ser um professor conhecidíssimo, a quem, inclusive, eu devo, em parte, o meu ingresso na Justiça Federal, porque me auxiliou a ingressar. Sim. Eu fiz aquele curso de sentença, famoso. E ele tem uma qualidade maravilhosa, ele é corintiano, que é talvez, assim, eu diria, a qualidade maior dele. Tem 4 filhas, além de tudo isso que ele fez, ou seja, ele bate o escanteio, ele cabeceia e faz o gol. Muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Olha, um prazer, em primeiro lugar, bom dia a todos, é um prazer e uma honra estar aqui na JUFESP, nossa querida associação, e participando desse podcast, presença de queridas amigas, excelentes colegas, Vanessa, Sabrina, e tratar de um tema fantástico que é o direito previdenciário, essencial para a população, para toda a população, e com graves desafios no futuro. Então, que nós pudermos conversar hoje, que seja útil para a população em geral, para os amigos previdenciaristas, vai ser um prazer. Nós, mais uma vez, digo aqui, nós é que agradecemos a presença, né? E por fim, mas não menos importante, temos aqui conosco a nossa querida colega Sabrina Arruda. A Sabrina é juíza federal desde 2013, está hoje em dia no Juizado Especial Federal aqui de São Paulo, também é professora, também tem mestrado pela PUC São Paulo, mas ela, mais do que isso, é uma estrela das redes sociais. A Sabrina, com maestria, vem usando essas novas ferramentas para transmitir conhecimento. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Muitíssimo obrigada, Thaís. Bom dia a todos, aos queridos colegas aqui, Omar, Vanessa. É um grande prazer estar aqui, o convite da nossa representante da AJUFESP, para tratar de um tema tão importante, que é o direito previdenciário, e através desse canal a gente criar uma comunicação com a sociedade, instruindo-a com essas informações tão importantes, informações jurídicas vindas daquelas pessoas que estão trabalhando diretamente com essa matéria. Muito obrigada. Eu é que agradeço, né? Nós é que estamos, de novo, tenho que repetir isso o tempo todo, muito honrados, muito felizes com a presença dos 3. E para iniciar aqui essa nossa conversa, uma conversa legal, uma conversa informal,
eu queria começar pedindo a opinião de vocês. Vamos começar com a Vanessa aqui, sobre o descaso da sociedade em relação à importância da previdência social. Para começar. A falta de entendimento do quanto é necessário contribuir e fazer parte do sistema e o que essa não participação acarreta na vida a longo prazo. Olha, eu acho esse tema fantástico, porque, como dizia uma professora do mestrado, a professora Maria Garcia, nós precisamos da previdência da hora que nascemos até a hora em que morremos. E a gente nota um descompasso na sociedade em termos de valorização do direito previdenciário. Há uma confusão entre a previdência pública e a previdência privada, que são situações totalmente diferentes. Uma situação é atuarial do sistema, outra situação é bancária. E muitas vezes, nas camadas mais favorecidas da população, a gente nota um descuido, como se eu não preciso da previdência social. Sim, mas a senhora paga mensalmente o INSS, há um desconto. E por ser um valor menor, a pessoa desconsidera, ela não leva tão a sério o quanto ela deveria. Então, eu acho que esse tema realmente é hiper relevante, principalmente porque nós estamos passando por uma desregulamentação das condições do mercado de trabalho. Isso com a reforma trabalhista, com aquele processo que a gente chama de uberização da sociedade, que vai muito além de dirigir um carro ou uma bicicleta. É um processo que vai abarcar a todos e que, na prática, vai tornar a todos autônomos. Sendo autônomos, a grande maioria, existe um declínio do trabalho formal. Sendo autônomos, nós temos aí na prática, pelo menos, uma flexibilidade maior para o recolhimento. A tendência é que a população recolha sobre um salário mínimo e tenha dificuldade, mesmo tendo condições de fazê-lo em patamares maiores, vai ter dificuldade, sem dúvida alguma, no futuro, porque, claro, os benefícios serão no máximo de um salário mínimo. Então, seria importante que houvesse uma conscientização. Essa conscientização, claro, parte das pessoas, mas tem que ter canais também do Estado brasileiro, por meio do governo e todos nós, para que gere essa consciência nas pessoas, para que elas, claro, não venham a sofrer mais adiante. Eu fico pensando se isso não tinha que começar a ser explicado para as crianças na escola. Porque enquanto nós estamos saudáveis e jovens, especialmente na idade mais produtiva, parece que nós somos invencíveis, né? A noção que as pessoas têm é de invencibilidade. Nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou precisar de um auxílio-doença, eu nunca vou precisar de uma aposentadoria por invalidez, que são esses eventos que podem acontecer a qualquer momento. Jovem também fica doente, jovem também se acidenta, aliás, se acidenta até mais, né? E a aposentadoria é tão distante que a pessoa faz uma conta simples e fala, não vou gastar esse dinheiro de previdência por mês, porque vai me fazer falta em outra coisa, sem pensar no futuro, né? Exato. Existe hoje uma crise, além da tão falada crise financeira da Previdência, a crise moral. É uma descrença da população em relação à Previdência Pública no Brasil. As pessoas não têm confiança no sistema previdenciário. E eu acho que um dos vários motivos que pode justificar esse fenômeno da moralidade previdenciária a gente está no cenário hoje no Brasil de constantes modificações legislativas. A legislação previdenciária vem sofrendo muitas alterações, tanto na Constituição como nas leis infraconstitucionais, de modo que a pessoa ela não tem uma previsibilidade mínima do sistema. A médio e a longo prazo, ela não consegue fazer um planejamento previdenciário e isso desestimula, gerando isso que a gente acabou de falar. Não tenho interesse em recolher, porque não sei se eu vou me aposentar, como vou me aposentar, qual será o valor e sob quais regras eu vou me aposentar. Inclusive, eu acho que acaba se inserindo nesse fenômeno também a alta judicialização das questões. Porque a pessoa acaba contribuindo pouco, não contribui com tanta regularidade quanto deveria, acha que tem direito, na hora que pede não tem carência ou qualquer outro motivo. Aí isso também gera judicialização desses processos, né? Muita judicialização.
E já pegando um gancho nesse tema, eu acho interessante que a Folha de São Paulo, no ano passado, publicou uma notícia sobre a altíssima litigiosidade previdenciária. E ela trouxe dados do Boletim Estatístico da Previdência. E um dado muito importante é, em 2023, a cada 6 benefícios previdenciários concedidos, um decorria de uma decisão judicial, o que representa aproximadamente 16% dos benefícios são concedidos judicialmente, enquanto que em 2001 era 1%. Ou seja, aumentou demais. Então a gente tem que começar a pensar o que está gerando isso e como tentar solucionar isso. Quais seriam os mecanismos, na sua opinião, assim, que levariam a essa necessidade de se recorrer tanto ao judiciário? Porque, assim, se a cada 6 um é concedido judicialmente, é porque deveria ter sido concedido administrativamente, não é? Eu acho que a sociedade, esse divórcio da sociedade em relação à previdência social traz inúmeras consequências, elas são nefastas. A ideia de que a sociedade tem que ser a Seguridade Social tem que ser custeada por toda a sociedade, ainda é tratada com uma certa estranheza. E esse divórcio também vem da ideia de que, olha, eu contribuo mais ou menos, mas lá na frente talvez eu consiga alguma coisa. E a pessoa não tem a noção exata de que, na medida em que ela exerce uma atividade econômica, ela tem que contribuir com regularidade, há cruzamento de dados financeiros e ela tem o risco de praticar uma sonegação fiscal. Ao lado disso, o INSS tem, por exemplo, um aplicativo chamado Meu INSS e ele é muito fácil de obter informações. As pessoas não têm essa noção de que com esse aplicativo elas poderiam agilizar requerimentos, agilizar simulações. Então, o próprio INSS não divulga exatamente quais são as suas medidas que ajudam a sociedade. O trabalho aumentou, mas a divulgação não foi proporcional ao aumento das melhorias do sistema. Realmente, aí tocou num ponto que eu acho que é importante, as pessoas não têm noção que não contribuir quando você exerce atividade obrigatória é inclusive um crime, né? Sim. Então, e é claro, a gente sabe que no mais das vezes, assim, a regra não é que haja esses processos penais, mas pode haver, né? Sim. Pode haver. Então, existem uma série de, na verdade, muitas das atividades, assim, a gente tem um percentual da sociedade, como o Omar falou mais cedo, que hoje em dia é grande e que não está dentro da relação de trabalho formal. São autônomos, sem ter, inclusive, a noção de que o exercício dessa atividade lhe dá a obrigatoriedade de contribuir, não só porque para isso vai ser bom para ele, mas porque é necessário para a manutenção do sistema como um todo, um sistema baseado na solidariedade, né? Então, eu acho também essa questão da hiperjudicialização, ela nasce, claro, tem uma parte também de culpa do INSS, que negar benefícios em desconformidade com jurisprudência já pacificada. Você tem uma questão também de políticas públicas mal desenhadas, muitas vezes. Eu acho que, por exemplo, um caso específico, às vezes, ele jogando um pouco a culpa também para o judiciário. Eu gosto de colocar a culpa em todos nós, né? Sim. Todos somos um pouco culpados. Por exemplo, a concessão, talvez, mau desenho legislativo e uma interpretação, talvez, um pouco generosa do PPC, a título de exemplo, ele fez com que se perdesse força a aposentadoria por idade de um salário mínimo. Eu acho que a gente passou a conceder benefícios, talvez, para a classe média baixa, um benefício que foi desenhado constitucionalmente para pessoas pobres. Eu acho que isso foi uma parte também, e a algum momento que você concede com mais facilidade, obviamente as pessoas buscam. Também faço uma crítica respeitosa, evidentemente, embora tecnicamente eu concorde, mas só para a gente ver que o sistema tem um quê de disfuncionalidade. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou a ausência de carência para salário e maternidade em quaisquer situações. Tecnicamente está perfeito, na minha opinião, mas é óbvio que já vai ocorrer das pessoas que nunca contribuíram, estiverem no 8º mês de gravidez, contribuírem com uma contribuição. Isso também atrapalha, sob o ponto de vista atuarial. E gera o quê?
gera um crescimento dos gastos previdenciários e eu tenho certeza, no próximo governo, independentemente de quem for, situação, oposição, terceira via, teremos uma nova reforma. Eu já tenho até estou até chutando ali, eles vão pegar, achando que vão pegar. Coisa. Fiquei até com medo. Pois é. Pegando aqui esse gancho, a gente está falando dessa questão de judicialização, e aí se tocou aqui no assunto de que o INSS, apesar de haver muita jurisprudência já consolidada pelo judiciário, inclusive com questões que foram postas de maneira vinculante pelos tribunais superiores, o INSS continua não aplicando essa jurisprudência, o que aumenta a litigiosidade e que, no final das contas, eu acho que o INSS acaba jogando também com isso como uma forma de empurrar para frente um determinado gasto, por assim dizer, que ele poderia fazer hoje, mas ele faz já essa conta que ele vai jogar isso para frente 1 ano, 2 anos, o tempo que durar o processo, né? Acho que é uma questão. Mas, além disso, a gente tem um problema sério de judicialização e talvez, no âmbito dos juizados, especialmente, seja a maior parte das demandas, são as relacionadas aos auxílios por incapacidade, né? Os benefícios por incapacidade. E aí existe um descompasso muito grande entre a perícia que é realizada administrativamente no INSS e aquilo que é apurado depois judicialmente. Eu queria ouvi-los sobre essas diferenças e o que poderia ser feito para se mudar essa situação, né? Essa preocupação com a perícia ela é intensa, ela está coligada a essa ideia de diminuir as filas do INSS, até recentemente isso tem sido veiculado na imprensa, e é um problema sério, até porque muitas e muitas vezes a pessoa tem um atestado de um hospital conhecido, público ou privado, com as patologias, com os vários problemas de saúde muito claros, a CID muito bem delimitada, né, que é o Código Internacional de Doenças, e o benefício é negado. Então, penso eu que talvez se pudesse dar uma maior fé para esses documentos médicos vindos de operadores da medicina, enfim, registrados no Conselho Regional de Medicina. Um segundo aspecto que me parece nevrálgico nessa judicialização intensa é aquela falsa ideia de que, não, eu vou ao juizado porque lá se concede algum benefício financeiramente considerável. Muitas e muitas vezes a pessoa ela não tem nada, ela não tem as condições assistenciais e ela vai para o juizado procurar o benefício assistencial. E um segundo aspecto também a ser considerado é a ideia de o auxílio doença, que hoje é conhecido por auxílio por incapacidade temporária, substituir o desemprego. A gente lida ainda com essa situação do desemprego e do auxílio doença como uma forma de diminuir o efeito gravíssimo dessa situação, que também, na linha do que disse o colega Omar, demandaria maiores políticas públicas. Realmente, no juizado a gente tem uma demanda altíssima dos benefícios por incapacidade e existe essa ideia essa discrepância entre a decisão administrativa médica e a decisão da perícia judicial que foi levada a cabo pelo judiciário. E aí, mais uma vez, entra no ponto que eu falei da moralidade previdenciária. As pessoas extraem aquela ideia de que há uma intenção de negar o benefício de forma administrativa e isso vai prejudicando a imagem dos poderes públicos, a imagem do INSS e descamba no judiciário, porque ao final a negativa administrativa leva a mais uma ação no poder judiciário. Isso é uma realidade, né? Queria mudar um pouquinho o tópico, na verdade. Existe muita confusão e muito desconhecimento das pessoas que são, né, os sujeitos dos direitos, sobre os direitos que eles possuem aqui no âmbito previdenciário, né? O que eu tenho que fazer para me aposentar, quando eu tenho direito a um benefício por incapacidade e assim por diante. Eu acho que isso também é um componente que acaba levando, em alguma medida, a judicialização, especialmente nos juizados, em que não é necessário o auxílio técnico do advogado que vai fazer essa orientação, né? Então, muitas vezes as pessoas que chegam aos juizados chegam diretamente, imaginando que o direito e não necessariamente possuem. Todas as áreas
esse espaço aqui como uma forma de utilidade pública, aqui nos dirigindo, né, ao público em geral e a quem possa nos estar ouvindo, e tentar dar uma orientada nesse sentido sobre as aposentadorias e os benefícios de maior relevância, vamos por assim dizer. Rapidamente, uma pincelada. Olha, a primeira premissa de que a sociedade tem que partir, e muitas vezes não parte, é de que o sistema previdenciário é contributivo. Então, para se obter uma aposentadoria, um auxílio por incapacidade, uma pensão por morte, faz-se necessária a contribuição antecedente. E hoje, apesar de toda a melhora do judiciário, do INSS, ainda há um descompasso no sentido de que, olha, eu quero me aposentar, eu sou dona de casa, eu nunca fiz outra coisa, a não ser ficar em casa e eu sei que eu posso me aposentar. Então, essa ideia ilusória de que eu não pago a previdência e me aposento, ela é constante e muitas vezes ela me parece crescente. Então, a primeira orientação que teria que ser colocada é: contribua para obter um benefício, contribua com frequência e ao longo de todo um período. Isso é muito importante que a Vanessa está falando, porque é comum no juizado a gente ouvir pessoas que acreditam que estão aposentadas sem nunca terem trabalhado ou vertido contribuições para o regime, estão, na verdade, recebendo benefício assistencial, no caso, o benefício assistencial ao idoso, e que por ter esse requisito de idade, cheguei a tal idade, consegui um benefício, acreditam que estão aposentadas. Não, a premissa, como foi muito bem dita pela Vanessa, é contribuir. É necessária a contribuição. E já puxando o ponto que a Thaís falou logo no começo, da solidariedade. O nosso sistema é contributivo, mas também é solidário. Pode ocorrer de uma pessoa contribuir, ter uma vida laborativa constante, mas por circunstâncias da vida, ter um sinistro, vir a falecer e não ter usufruído o benefício de aposentadoria. Esse valor é vertido para os cofres públicos em benefício de toda a sociedade. Então, perfeito. Só queria complementar uma questão também que às vezes as pessoas confundem. Primeiro, os colegas já colocaram muito bem. Nosso modelo é o que a gente chama de modelo alemão. Pagou, tem direito, não pagou, não tem direito no âmbito previdenciário. Assistencial é diferente, um BPC, Bolsa Família, é o contrário. As pessoas mais pobres não precisam contribuir. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco esse aspecto. Outro aspecto que confundem, com fundamento até em questões passadas, interpretação errada do passado, é sempre contribuir sobre um salário mínimo, mas desejo me aposentar pelo teto. Quando eu estou próximo da aposentadoria, eu contribuo sobre o teto e imagino que assim aposentaria. Não, não é essa. Hoje você faz uma média dos salários que você contribuiu. Razão pela qual, isso é algo que eu também ouço muito. As pessoas, nos últimos 3 anos, se você contribuir sobre o teto, vai aposentar sobre o teto. Não é verdade. Vai melhorar um pouquinho, mas se você contribuiu a vida inteira sobre um salário mínimo, muito provavelmente vai ficar próximo disso. Então, a ideia que as colegas já falaram, fica muito claro, tem que contribuir, dentro do possível, claro, deve buscar a contribuição. E também, no âmbito específico do financiamento de problemas orçamentários que tem a Previdência, a gente não pode esquecer. Tem o lado do segurado e tem um lado que o Estado brasileiro sempre deixou muito de lado, na minha opinião, que é o lado das empresas. Fiscalização sobre as empresas, sonegação e que realmente eu acho que é o grande problema e o gargalo principal. Porque normalmente nas reformas, tais como, segundo eu acredito, teremos uma próxima, independentemente de partido político, teremos uma próxima, nós vamos sempre a mesma questão. A questão é, estamos ficando mais velhos e contribuímos mais. É verdade? É verdade. Só que se esquece que o índice de sonegação no Brasil é altíssimo. E o Estado brasileiro, tradicionalmente, historicamente, deu uma resposta muito ruim a essa sonegação que se inicia nas pessoas jurídicas e que gera o déficit da Previdência Social de forma muito significativa. Só para deixar bastante claro para quem estiver ouvindo, né? Para aposentar, precisa contribuir. Se você pretende receber um benefício de aposentadoria propriamente dito,
só mediante contribuição, e inclusive os benefícios por incapacidade, que são auxílios temporários, pode ser também um benefício permanente, no caso da aposentadoria por invalidez, que não chama mais assim, né? Benefício por incapacidade permanente, etc., também precisam de contribuição. Temos um caso específico, que é da aposentadoria do Rurícola, mas que a gente não pode nem considerá-la como um benefício previdenciário propriamente dito, seria mais um benefício assistencial. Então, assim, benefício assistencial de prestação continuada, esse tem outros requisitos, não basta a idade. Isso, às vezes, a pessoa não entende. Mas eu já tenho os 65 anos, etc. Mas precisa ter a situação subjetiva de miserabilidade, que às vezes é muito difícil de ser comprovada, porque às vezes não existe mesmo na prática, como o Mar falou mais cedo, né? Às vezes a gente vê casos de pessoas de classe média baixa, por exemplo, que poderiam ter contribuído sobre um salário mínimo. O requisito de miserabilidade, ele é um requisito que é um requisito... ele é grave, né? É uma miserabilidade mesmo, que não basta uma pobreza, é mais do que isso. Então, isso gera bastante confusão. Então, contribuam, tá? Em relação ainda a gente falar sobre a judicialização, eu acho que tem uma outra hipótese de judicialização muito grande que a gente vai acontecer, que é o caso das revisões de benefícios, e que foram ofensores, ainda são, né, ofensores grandes no que dizem respeito ao número de feitos, né, no judiciário. Queria que vocês comentassem, em geral, sobre esses processos de revisão, também para derrubar determinados tabus que as pessoas imaginam que vão entrar com o processo de revisão e que receberão valores vultosos e coisas do gênero. Essa questão da revisão, ela é delicada porque muitas e muitas vezes a pessoa entende que ela ingressa com uma ação revisional e necessariamente ela tem direito a majorar seu benefício previdenciário e a receber altas cifras em termos de valores em atraso. Muitas e muitas vezes, o pedido de previsão é julgado procedente. Na hora em que se verificam os cálculos, se aplicada aquela revisão, vai haver uma minoração do benefício. Então, o efeito prático financeiro, ele não é vantajoso. E isso é uma situação de caso a caso, porque cada segurado tem uma história, cada segurado trabalhou numa empresa, muitas vezes o segurado foi profissional liberal, ele tem uma linha do tempo previdenciária que não é, nem sempre é homogênea. Então, essa questão da revisão também tem que ser esclarecida. Nem toda revisão é para todo segurado, financeiramente, efetivamente falando. E eu acho importante também esclarecer que a revisão, além de tudo isso que a Vanessa muito bem falou, ela precisa ser demonstrada. Se a pessoa alega que trabalhou um determinado período com atividade especial, submetida a agentes nocivos, existe toda uma instrução probatória, documentos específicos que devem ser fornecidos e juntados. Então, não adianta apenas alegar sem ter um instrumento probatório. Muitas pessoas ingressam com a ação no judiciário e aí promove essa alta judicialização, mas elas não estão dotadas de documentos mínimos. Elas alegam um direito à revisão, mas não provam. A parte probatória é extremamente importante. Perfeito. Com relação à revisão, me parece, né, além do que as colegas já falaram, nós temos as chamadas grandes revisões que abarcam um grande número de pessoas, e as últimas, os segurados tiveram insucesso perante os tribunais superiores. A revisão da vida toda, embora não esteja nesse momento absolutamente julgada, mas provavelmente houve uma perda, desaposentação há uns anos atrás. Então, a grande tendência é não termos mais essas revisões que abarcam a quase totalidade, um grande número de segurados. A revisão que acaba tendo um resultado, ela nasce principalmente ou de tempo especial, que é tempo por insalubridade, eventualmente periculosidade, desde que bem demonstrado, e às vezes, dependendo da situação, pode majorar uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou ainda tempo de serviço urbano, rural, mas principalmente urbano muitas vezes, não consignado, fruto, por exemplo, de uma carteira de trabalho que não foi admitida, embora devidamente anotada, não foi admitida pelo INSS, ou ainda uma reclamação trabalhista atendido a alguns requisitos também. Então, a revisão
que tem mais chances de sucesso, vamos dizer, seria essa. E também está errado, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas eu ganho muito pouco. Eu contribuí a vida inteira sobre um determinado valor e hoje eu recebo um valor diferente. É verdade, é que aquele valor sobre o qual você contribuiu, pela formuleta de nós chegarmos à renda mensal, ela não corresponde necessariamente ao valor recebido. Então, muitas vezes, as pessoas elas se enganam nesse sentido. Então, existe a possibilidade de revisão, sem dúvida alguma, no prazo de 10 anos, né, da concessão, aproximadamente, mas ela tem que ver caso a caso, e em muitos casos não há esse direito. Essa questão da revisão dos benefícios de aposentadoria com a contagem de tempo especial merece um episódio sozinho para ele, né? Essa questão, eu acho que ela tem uma complexidade grande, no âmbito dos juizados, particularmente, eu acho que ela ganhou uma complexidade até maior do que quando nós estamos no âmbito da justiça comum, né, nas varas previdenciárias. Porque nós temos aqui uma sobreposição de jurisprudência, né? Eu fui da TNU, o Omar está na TNU agora também, que é um órgão que não está no âmbito da justiça comum, né? Só nos juizados, e tem gerado, assim, uma aplicação bastante difícil pelos juízes mesmo, dentro do judiciário, das regras relativas à aposentadoria especial. Está muito técnico e muito difícil, né, de analisar a documentação e etc. Podemos até pensar em fazer um episódio só sobre aposentadoria especial, e também depois com a reforma de 2019, né, que é a emenda de 2019 da reforma da Previdência, que acabou, né, com a contagem de tempo especial junto com o tempo comum, então tem bastante coisa a ser dita a esse respeito. E eu sei que a Vanessa é uma especialista. Aqui nós colocamos vários problemas, várias dificuldades da sociedade, do judiciário, do próprio INSS. Um aspecto que talvez resulte numa boa notícia que esteja por vir é um projeto de lei sobre aposentadoria especial de relatoria da deputada Giovana, e os previdenciaristas estão acompanhando esse projeto, o andamento, insistem na votação, e talvez ele traga boas notícias, mas essas notícias ainda estão por vir, porque até a emenda 19, a emenda 103, que foi em 2019, a aposentadoria especial perdeu muito em termos de consistência, de alcance dos segurados mais jovens. Mas, de qualquer forma, o nosso podcast é para informar e para também trazer uma esperança. Então, eu acho que esse projeto talvez... As pessoas não precisam ouvir o podcast e depois se jogar da conta. Não vou mais me aposentar. Acompanhemos, né? Acompanhemos esse projeto, e também há um de desaposentação que a gente também pode acompanhar com uma certa esperança. Verdade. Desaposentação? Isso eu não estou conhecendo, hein? Sim, Sabia. há um projeto bem vagaroso, mas é uma esperança de que dentro de 5 anos se possa revisar o cálculo e chegar a um valor melhor, se considerado o trabalho após a aposentadoria. Essa questão específica, quando não para usar o tempo anterior para uma nova, uma que já foi, mas para usar o tempo posterior... eu julgava procedente, gente. Fiquei tão triste quando caiu esse pedaço também. Acho tão justo que pelo menos esse tempo posterior seja usado para melhorar um pouco o valor, né, da aposentadoria. Senão, é claro, vamos lá, de novo, né, a contribuição está dentro de um sistema que é solidário, então a pessoa continua contribuindo porque é obrigatório, porque tem uma natureza fiscal, né, tributária, mas que isso também possa se reverter em favor dela, acho bastante justo, né? Sim. Falando muito da judicialização extrema, mas eu acho que seria legal tocar num assunto, porque para nós é muito fácil, a gente sabe quais são os problemas da judicialização extrema, mas talvez quem esteja nos ouvindo não entenda tão bem assim por que é tão ruim o judiciário ficar abarrotado de processos, especialmente em relação a questões que poderiam ser resolvidas de outra maneira. Queria algum comentário de vocês a respeito disso, quem quiser, por favor. Não sei, eu acho que um aspecto da judicialização extrema é a demora na concessão. Porque, claro, se você resolver a questão do INSS, algo que era para ser resolvido lá, a pessoa vai poder obter com mais rapidez, e a gente sabe que a clientela do INSS é uma clientela que ou está doente, ou tem deficiência, ou é idosa, mas geralmente precisando muito do benefício.
e muitas vezes não pode esperar, até porque a espera excessiva, ela pode sequer receber em vida, né? Receberão apenas os parentes. Então, a judicialização excessiva, ela atrapalha nesse sentido também. E mesmo daqueles processos que efetivamente teriam que ser judicializados, eles acabam demorando mais no próprio judiciário. Então, a gente tem que buscar políticas públicas, na verdade, para a redução da excessiva judicialização. Isso se dá com informação, principalmente com conversas, diálogos com o INSS, para que comece a acolher, pelo menos aquelas questões, estão absolutamente pacificadas, até porque o INSS também economiza com isso. Ele não tem a questão de condenação em honorário, juros, então, além de cumprir a sua função essencial estatal. Então, nesse sentido, também eu acho que a hiperjudicialização, ela atrapalha o segurado, essencialmente, em face da demora na concessão de eventual benefício. E ao final também essa judicialização, ela está gerando uma inversão dos papéis das instituições públicas, porque o INSS é o responsável pela concessão administrativa. Essa altíssima judicialização faz com que essa tarefa administrativa esteja se revertendo para o judiciário, quando ele deveria analisar situações mais específicas, não é mesmo? E eu chamo a atenção para um aspecto também importante, que é a maior valorização pelo advogado previdenciário da postulação administrativa. Talvez a OAB, como um importante agente da nossa sociedade, pudesse implementar isso melhor, de modo a não tornar o judiciário um balcão do INSS. Paralelamente à OAB, a gente tem também um déficit de servidores no INSS, e isso tem sido crescente, isso tem sido noticiado nos jornais, e é um problema crônico da sociedade. Então, eu acho que talvez a judicialização pudesse ser melhorada com uma atividade da OAB e um aumento de pessoas no INSS hábeis ao atendimento. Mas enquanto não diminui a judicialização, e nós temos milhares, milhões de processos, milhares de processos que são distribuídos mensalmente aqui na Justiça Federal da Terceira Região. Queria saber se o uso das novas ferramentas que nós temos de tecnologia, de inteligência artificial e etc., são válidos. Quais seriam os limites disso dentro dessa atividade nossa aqui, do que nós estamos dizendo, que diz respeito à análise de benefícios previdenciários? Bom, a inteligência artificial, eu acho que ela veio para ficar. A gente está vendo isso, um movimento em toda a sociedade, sem dúvida nenhuma. No direito previdenciário, especificamente no INSS, já conhecemos os famosos robôs do INSS. E, de todo modo, é importante a gente registrar que ela, apesar da importância dela no atual estado da arte, ela está ainda limitada, porque previdenciário envolve muitas questões sensíveis, delicadas. Ela tem um funcionamento muito bem, de alta performance, num contexto ideal de regularidade das informações. Se tudo está devidamente registrado, se estamos lidando com um trabalhador que ficou mais de 30 anos na mesma empresa, com devido recolhimento previdenciário, aí sim ela vai funcionar muito bem, porque basta clicar lá um botãozinho, o robô já calcula o tempo contributivo, calcula os salários de contribuição e, consequentemente, o valor do benefício. Mas essa realidade é muito limitada no Brasil. A maioria das pessoas tem vários vínculos, e muitos desses vínculos não registrados, o que demanda uma instrução, e essa instrução precisa do toque humano. Uma carteira de trabalho que tem uma pequena rasura, vale? Não vale? Se não vale, o que pode superar essa irregularidade na carteira? Quais outros documentos? Esse toque de sensibilidade ainda é humano. Isso na análise, inclusive, no judiciário, né? Não só Exatamente. do INSS. Não só do INSS, como do judiciário. Mas no que poderia ajudar? Salvo engano, a inteligência artificial ajuda na coleta de dados, mas o poder decisório, ele é insubstituível. A humanidade do juiz, a verificação, a sensibilidade quando da realização da audiência,
isso me parece que nós ainda não construímos uma ferramenta hábil a invalidar essa preciosidade da experiência humana. Eu tenho medo, na verdade, o dia que chegar ao ponto da máquina ter a tal da singularidade, né? Eu tenho medo que vai acontecer com a humanidade. Sim, sim. Eu sempre fico sonhando lá com o Exterminador do Futuro, essas coisas. Vai ligar lá esqueci o nome da Skynet, né? Vai ligar lá a Skynet e a gente vai ter que fugir correndo. No que nós temos hoje de ferramentas de IA, que algumas nós já temos, né? Que funcionam. Basicamente, elas acabam sugerindo modelos, né? Coletam palavras-chave dentro das petições, dentro de recursos, por exemplo, por exemplo, das turmas recursais, e sugerem modelos que tenham sido alimentados do sistema. Esse tipo de ferramenta tem ajudado vocês no dia a dia? Vocês têm utilizado ou ainda não? E talvez, por ser um pouco mais velho, eu tenho talvez um pouquinho mais de dificuldade com tecnologia, não tem me ajudado a inteligência artificial especificamente. O uso que já possuíamos, né? Que são os modelos, pesquisa. Agora, eu acho que pode vir a ajudar nesse sentido. Também tem uma preocupação, falando especificamente com o judiciário, eu acho que o judiciário ele tem que continuar com esse olhar. Nunca podemos perder esse lado, minimamente que seja artesanal, na construção dos processos, porque, principalmente na previdência, muitas vezes você tem que olhar uma prova, ouvir uma prova, sentir. Você tem alguns sentimentos que o IA não vai nos substituir. Com relação, se nós formos sair do judiciário, eu tenho muito medo com relação à previdência, especificamente. Teremos, na minha opinião, redução do emprego formal, uma redução do financiamento da Previdência Social nos próximos anos, juntamente com sistemas de desregulamentação do mercado de trabalho, e fruto disso que eu tenho falado da próxima que vai ser a nossa bomba final, né? Da próxima reforma, que eu tenho visto alguns estudos, todos estão direcionando, eu tenho medo quando muita gente diferente começa a direcionar para o mesmo ponto, estão direcionando para a aposentadoria rural. Deixar a previsão apocalíptica para o fim do episódio. Mudando um pouquinho de novo, tem mais alguma coisa a acrescentar, Vanessa? Não, eu acho que a inteligência artificial não evoluiu o suficiente para, por exemplo, elaborar uma sentença. Eu não me sinto à vontade, tanto do ponto de vista da corregedoria, dos órgãos de fiscalização do judiciário, quanto da magnitude dessa inteligência. Então, eu não utilizo para elaborar decisões. Quem sabe, né? O futuro, ninguém sabe. Eu também nunca usei. Sabrina usou? Não, eu também tenho uma limitação, eu não confio. Eu não sinto aquela confiança, eu quero sentir, sou detalhista, e aí realmente, para decisão, eu acho que uma coisa são propostas, modelos, sugestões, mas eu não uso nem para essas sugestões. Eu não sei, eu acho assim, eu não sei se também tem um pouco da gente tá acostumado com o método de trabalho, eu já sei onde estão os meus modelos. Sim. Se eu leio que tá... Eu já sei, mas o modelo que eu uso nesse aqui, quando a gente fala em modelo, a gente está dizendo daquela estrutura básica, assim, isso aqui sempre vai ser adaptado para cada caso concreto, né? Sim. Então, eu também não sei até que ponto que a mera sugestão pela IA, eu uso esse modelo aqui, vai me ajudar tanto assim, porque eu vou adaptá-lo inteirinho como sempre fiz, não é verdade? Vamos mudar um pouquinho de assunto? Tem uma questão que é bastante sensível e a gente percebe no dia a dia que isso é normal do processo. Às vezes existem entendimentos diferentes entre a sentença de primeiro grau e aquilo que depois é julgado ao final do recurso e tudo. E pode ser que numa sentença de primeiro grau seja concedido uma tutela antecipada e a parte comece a receber os valores relativos a essa aposentadoria, mas essa aposentadoria pode ser cassada depois caso o entendimento nas instâncias superiores seja diferente. Eu queria que fosse dado um alerta aqui para aqueles que recebem do que pode acontecer de acordo com a jurisprudência atual da STJ. Bom, no atual estágio, valores indevidamente percebidos devem ser devolvidos. Uma vez eu assisti um congresso de direito previdenciário e um palestrante, ele era advogado e ele
ele mencionou que nos contratos de honorários ele insere a questão de que a tutela antecipada corre por conta e risco da parte e a parte tem que assinar o contrato no sentido de ser cônscia de que, se for requerida essa tutela e se essa tutela for alterada ao longo do processo, ela tem que saber que ela vai ter que devolver, porque a própria advocacia se sente em risco perante seus clientes em face dessa possibilidade. Então, eu acho que essa é uma premissa também que a sociedade tem que entender, que a tutela antecipada, a medida liminar, que ela é mais conhecida, né? Ela pode ser alterada em detrimento da parte no que pertine ao aspecto financeiro. Vocês acham que isso, de alguma maneira, afeta o princípio da confiança, alguma coisa do gênero? Assim, o fato da pessoa ter uma decisão judicial que lhe antecipa o pagamento de um benefício que é alimentar, depois ter que devolver dinheiro? E aí a gente já introduz esse assunto que pode ser explorado em outras linhas também. E isso realmente cria uma expectativa, porque, queira ou não, foi uma decisão judicial amparada em argumentos jurídicos, em fatos específicos, que deferiu aquela liminar, aquela tutela de urgência, e, posteriormente, pode sim ser modificada. E esse é o jogo, digamos, do Poder Judiciário, porque existe hierarquia. É assim que funciona o sistema judiciário. Uma decisão da primeira instância pode vir a ser modificada. Então, é importante as pessoas terem esse conhecimento. A mera tutela concedida não significa que acabou o processo e que aquele benefício irá assim permanecer. Pode ocorrer essa modificação e com base em outros argumentos jurídicos que são da mesma forma válidos. E as decisões da instância superior se sobrepõem às decisões da instância inferior. Então, é muito importante que essa informação seja repassada para as pessoas. É interessante que foi uma virada, na verdade, né? Nunca se mandou devolver, e aí a partir de um repetitivo do STJ que se começou a ter essa determinação. Isso ficou suspenso um tempão ainda, eles queriam e tal, mas no final foi referendado, né? Eu acho que algumas questões têm que ser colocadas. Primeiro, a questão de que o rito comum das varas previdenciárias é diferente do juizado. Sim. O juizado, eu defendo o juizado, mas eu tenho um ponto que eu nunca concordei com o juizado, que é a ausência de defesa técnica na primeira instância. Acho que eu sou até visão minoritária, mas sempre grande problemática é que o juizado ele não é justiça de pequenas causas. Ele nasce historicamente como justiça de pequenas causas, mas ele não tem absolutamente nada de pequenas causas. No federal não há diferença, né? Pensão por morte, um BPC pode virar totalmente a vida de uma pessoa. E a defesa técnica ela é essencial e não há informação das pessoas com relação a isso. As pessoas não acreditam, só acham que vão economizar com o advogado. Elas pegam uma aposentadoria especial, por exemplo, insalubridade, PTP, elas simplesmente acabam fortemente prejudicadas. Nem vou dizer com relação a essa questão que estamos tratando da devolução de uma liminar que foi determinada pelo juiz. Então, eu acho que a grande problemática é essa. Ainda quando você tem um advogado, o advogado tem a obrigação de orientá-lo. Mas quando você não tem um advogado, muitas vezes a pessoa vai simplesmente achar, bom, o juiz determinou que eu tenho direito e agora depois eu tenho que devolver. Acho que isso é uma questão que a gente vai ter que resolver mais para frente, que é a falta de orientação para a própria parte desacompanhada de advogado. Outra questão, Poder Judiciário, eu até discordo do posicionamento respeitosamente do STJ, mas independentemente disso ele está pacificado, todos os juízes seguem, razão pela qual eu acho que cabe ao Poder Judiciário ser mais restritivo com relação à concessão de tutelas, tendo em vista que a maioria das pessoas sequer sabe que vai ter que devolver. E é bem verdade, um amigo me comentou, fica tranquilo, que às vezes as pessoas são pobres, um BPC, ninguém vai devolver na prática. É bem verdade que, nos termos do artigo 115, parágrafo 3º da 8.213, você vai ter uma inscrição endividativa, não vai ter, pelo valor, normalmente não há o juizamento de execução fiscal, mas você tem o quê? A CDA, a certidão da endividativa, vai a protesto.
E o pobre pode perder exatamente aquilo que ele tem de mais valor econômico, que é o nome. O crédito, poder de crédito. Só um acréscimo, também existe uma falsa premissa de que a tutela ou a liminar concedida sejam para sempre, e existe um dinamismo da vida. Muitas vezes a pessoa está muito mal, está acamada, e ela melhora, ela volta a trabalhar. E ela não entende como é que ela tem que devolver aqueles valores contados a partir do momento em que ela reingressa no trabalho, reingressa à atividade. Então, também essa ideia falta trabalhar na sociedade. A liminar é provisória e ela acompanha o quadro, muitas vezes o quadro de saúde do segurado, e esse quadro pode ser alterado, né? Então, acho que isso precisaria também ser trabalhado e a gente não se atenta para isso devidamente. A gente falou para introduzir esse tema, né, da proteção do princípio da confiança, mas isso pode ser levado de uma outra maneira, né, para outras questões no âmbito do direito previdenciário. Queria que a Sabrina falasse um pouco para a gente sobre a existência dessas expectativas legítimas e como fazer essa proteção. Perfeito. Eu acho que esse tema é muito relevante no atual cenário, justamente por causa daquilo que eu falei logo no início, das constantes modificações que estamos tendo na legislação previdenciária. É muito sabido que todas as modificações, todas as reformas previdenciárias sempre prestigiaram o direito adquirido, o passado, mas ainda é muito iniciante aquele estudo sobre as expectativas legítimas de direito, a proteção daquelas pessoas que, muito embora no cenário de reforma não tivessem ainda implementado os requisitos para uma aposentação, estavam próximas. Estavam chegando lá. E na última reforma, eu acho que a gente percebeu muito isso, porque pessoas que estavam, servidores públicos, inclusive, próximos da aposentadoria, faltando muito pouco, tiveram uma surpresa até mesmo com revogação de regras de transição, né? O que gerou uma frustração. Então, eu acho que hoje, no bloco da segurança jurídica, da confiança, existe, por óbvio, aquela visão do passado, do direito adquirido, mas existe também uma visão na perspectiva da justiça pro futuro, da justiça prospectiva, que aí se insere a expectativa legítima de um direito. Como criar mecanismos, instrumentos jurídicos para a proteção dessas expectativas, dentro daquela ideia de lealdade, de boa-fé, né? São princípios também basilares do Estado de Direito. Eu me lembrei aqui de um caso tristíssimo que aconteceu com uma servidora aqui da Justiça. Ela faleceu faltando um mês para se aprovar. Fazia um mês que havia sido aprovada a reforma previdenciária. E trouxe alterações drásticas na concessão de pensão por morte, especialmente no caso dos servidores públicos. E os filhos dela menores, que se ela tivesse falecido um mês antes, teriam direito ao valor do salário dela. O valor da pensão foi irrisório. Eles ficaram desamparados. E parece que ninguém pensou muito bem nesse tipo para estabelecer assim, regras transitórias. Ela era uma servidora com bastante tempo de justiça. Então, foi assim, um caso que foi bastante chocante ali para acontecer próximo a nós. Então, é bem complicado, né? Nós estamos falando da vida das pessoas, do sustento das pessoas, quando é a previdência que está em jogo, né? Com relação a essa ideia da proteção da confiança, tudo é muito sério. Primeiro que quem ingressa num sistema previdenciário não ingressa para ficar 4 anos, 2 anos. Ingressa com um plano de vida de pelo menos 30 anos. Um segundo aspecto é a sensibilidade e o preparo do Poder Legislativo em relação ao que se entende por regra de transição. Porque a depender de determinados casos concretos, a gente lê a regra de transição e faz um cotejo do efeito prático dessa regra de transição na vida do segurado e verifica que não é bem uma regra de transição, é uma regra pavorosa, porque ela vai piorar muito a situação do segurado que está na transição. Então, isso também teria que ser mais trabalhado junto ao Poder Legislativo.
qual é o limite dessa regra de transição? E ela vai realmente ser uma regra benéfica para quem já está no sistema há muito tempo? E um outro aspecto que eu venho notando também, além do problema da regra de transição, é que nós vivemos uma tônica. O poder público não tem dinheiro, reforma da Previdência. E assim a gente vai, e a gente vem desde muitos anos. E isso é tratado com uma certa normalidade, sem se pensar na questão daqueles que contribuem há muito tempo. Né? É uma desproporção. Falta dinheiro, reforma a Previdência, piora a vida do segurado. Isso é duro de verificar na soma desses anos todos. Eu acho que nesse contexto que estamos dizendo, cabe, não é? A proposta apocalíptica do Omar de contar. Conte pra gente por que vai ter outra reforma previdenciária e como ela seria. É evidente que eu não tenho certeza, nem torço por ela. Mas acho importante fazer alguns paralelos. Tivemos a reforma trabalhista 2017. Tivemos a reforma previdenciária, trazendo o que nos interessa, 2019. A destruição de alguns institutos foram destruídos. A aposentadoria especial foi destruída, pensão por morte foi quase destruída. E depois houve uma forte desconstitucionalização. Isso ficou, talvez a mídia não trouxe, mas que vai significar facilidade para alterações futuras. Né? Então, nós formos perceber, não se mudou praticamente nada. A força dos aposentados, das pessoas seguradas, foi ínfima. Não é o mesmo do que a gente viu na reforma atual da tributária. Reforma tributária, os lobbies funcionaram impressionante, conseguiram o que queriam, embora eu acho que é uma boa reforma, não foi ruim, mas muita coisa em relação à reforma original se perdeu a partir de lobbies legítimos do mercado. E isso eu acho que dá uma grande diferença, porque no fundo, toda a questão é a alocação de recursos. Afinal, quem vai pagar a conta? Paga a conta sempre aquele que tem menos força política. E aí sim, entre o meu pensamento um pouco pessimista, seria que eu tenho visto vários artigos, Nilson Manobra, vários que estão falando já. Há um estudo do Partido dos Trabalhadores com relação à próxima reforma. A oposição tem um estudo também, por isso que me faz achar que não é uma questão partidária. A próxima reforma viria no próximo governo. Acho que a grande discussão é apenas e tão somente quem vai atingir. Como já praticamente atingiu todo mundo, sobrou um setor que ficou de fora. Seria o setor dos currículos. Em face da mecanização, já não poderiam ter um aumento de idade. É essa a proposta que eu, assim, vamos dizer assim, acredito que possa acontecer. Estou dizendo que eu concorde, mas é o que me parece problemático. E que deixaria, nem vou dizer, a questão com a qual concordo assim embaixo, que os colegas nos trouxeram, princípio da confiança, mínimo de segurança jurídica e mínimo de segurança no sistema, porque, claro, essas também acabarão não sendo aprovadas, na minha opinião. Então, não quero ser muito pessimista, mas eu acho que a tendência, por falta de força política, é piorar um pouquinho mais. Você acha que podem mexer também na idade geral, que já foi piorada bastante agora, né, com a emenda 103 de 19? Para a gente entender o que está acontecendo, a gente pensa muito na Europa, porque a questão da longevidade está muito correlacionada. O problema foi o IBGE 2022, que veio muito pior do que se imaginava. Ninguém mais quer ter filhos, né? Eu já imaginava que eu, quando tinha 4, todo mundo já me olhava estranho. Mas agora vai ser assim, quem tiver um já vai olhar estranho. Existe uma tendência cultural da sociedade de ter menos filhos, num sistema, claro, de repartição simples. O número de ativos vai reduzir, a longevidade, graças a Deus, vai aumentar. Então você tem essa pressão orçamentária, né? E a gente olhando para a Europa, não há dúvida que, por exemplo, a Alemanha, salvo engano, está com 68 anos, a França é dos piores, salvo engano, está com 72, apesar dos idosos lá terem uma força política maior que aqui. Então a gente já pode imaginar. Eu não acredito nesse momento, assim, posso estar enganado,
talvez equilibrar homem e mulher, que foi uma tentativa em 2019, mas talvez não tivesse ambiente político. Mas uma outra, porque as reformas vão ocorrer de 5 em 5 anos, talvez uma outra daqui a 5 ou 10 anos vão voltar a mexer. Eu acho que ainda vão mexer um pouquinho, talvez mexam, que já tentaram em 2019, mas daí depende um pouquinho da ideologia de cada um, no BPC. Perfeito. Gente, eu queria dizer que eu ficaria conversando com vocês aqui mais de uma hora. Acho que tem muita coisa para ser dita. Vocês são sensacionais, muito conhecimento, muita simpatia. Antes de terminar, eu queria que cada um deixasse assim, uma mensagem no final sobre o tema que vocês acham relevante, que acham interessante, por favor. Olha, a minha mensagem é que, apesar de todos os problemas, a gente tem que acreditar na melhora, no trabalho, no implemento. A gente precisa acreditar para continuar. Minha mensagem é que, depois de toda essa conversa que nós tivemos, e especificamente esse último ponto das reformas são, sim, necessárias. Por óbvio, é necessário o aperfeiçoamento do sistema, o seu aprimoramento, e por isso as modificações legislativas vêm para adequar a dinâmica da vida, a nova dinâmica, com o ordenamento jurídico. Mas, claro, mais uma vez pontuando o princípio da confiança, princípio da lealdade, respeito às expectativas legítimas. As reformas são bem-vindas, mas com respeito a esse bloco de segurança jurídica. Perfeito. Tomar? Eu diria o seguinte, com relação especificamente às reformas, elas são realmente, como falou Sabrina, necessárias de forma pontual, mas eu acho que elas só não gerarão enormes injustiças se houver uma participação popular maior no acompanhamento delas e obviamente, como eu chamo de lobby, é um lobby sempre dentro da legalidade, há uma pressão política para que essas grandes injustiças, como ocorreram nas últimas, não se repitam. Caso contrário, infelizmente, eu ficaria até pessimista. Então, acho importante que associações, próprios estudiosos, Poder Judiciário, fique atento para que, se houver uma nova reforma, ela não atinja principalmente os mais pobres e não seja injusta. Perfeito. Mais uma vez eu queria agradecê-los muito por terem topado vir aqui bater esse papo. Foi para mim uma delícia. Vou deixar uma proposta já aqui para os nossos ouvintes, quem estiver nos assistindo, mandarem perguntas, questões, dúvidas de direito previdenciário. E aí nós fazemos aqui um episódio, tudo que você sempre quis saber sobre direito previdenciário, mas tinha vergonha de perguntar, né? E aí então a gente retorna mais assim, respondendo dúvidas e questionamentos, que acho que vai ser muito legal e muito profícuo. Fica aqui a proposta. Não precisam me responder agora, mas fica a proposta. Queria agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Pedir, mais uma vez, que nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram é o @ajufesp.oficial. Que se inscrevam no canal aqui do YouTube, por favor, se puderem curtir os episódios, ativar a sinetinha para receber as notificações sobre o lançamento de novos episódios. E por hoje nós ficamos aqui. Até o próximo. Muito obrigada.